Boa noite. Orador do Grande Expediente destaca ações realizadas no mandato. Eu quis expor um pouco o trabalho que o vereador realiza. Geralmente as pessoas lá fora acham que não sabem o trabalho que o vereador faz. Vereadores aprovam 3 projetos de lei do Executivo em sessão plenária. Todas as unidades básicas de saúde terão dentistas, então, devido ser da forma temporária, alguns colegas colocam ênfase nisso, pois já está na fase de contratação da empresa para licitação e assim será feito o concurso. Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos realiza visita em Centro de Referência de Assistência Social. Para conhecer as principais dificuldades e demandas de cada unidade, para posteriormente fazer os encaminhamentos necessários, os vereadores Michel Oliveira, Leandro Rosso, Regina Costa dos Santos, Luizinho Valendorf e Altamir da Silva dos Santos foram até os CRAS do município. O Jornal da Câmara está começando. Indiomar dos Santos foi o orador do Grande Expediente desta semana. Ele iniciou seu pronunciamento comentando o motivo de ter ingressado na política. Eu quis expor um pouco o trabalho que o vereador realiza. Geralmente as pessoas lá fora acham que não sabem o trabalho que o vereador faz. E eu expliquei também o motivo que foi para eu ser vereador, o que me levou a isso. Que antes eu era uma pessoa que eu criticava nas redes sociais os vereadores, né? E de uma crítica que eu fiz a um vereador aqui na casa, que até eu citei o nome, o Sidney Ávila, e ele me respondeu na rede social: por que o senhor não se candidata a vereador, para o senhor ver se o senhor consegue resolver os problemas que tem na comunidade, todos os problemas. E aquilo foi um tapa de luva para mim. E o que eu fiz? Só porque ele tinha razão, e foi o que eu fiz. Então hoje eu quis mostrar para a comunidade o trabalho que nós desenvolvemos. Durante o espaço de honra da sessão plenária, Indiomar dos Santos também falou sobre as ações realizadas pelo seu gabinete. Neste ano foram protocolados 4 projetos de lei, 20 indicações e 13 pedidos de providências. Mas o destaque, segundo ele, é a instalação de um semáforo em um cruzamento bastante movimentado. Da aspirante Gênero com a Rua Paraná. Desde quando eu entrei, no primeiro ano, o que deu de acidente ali? Cada acidente os moradores pegavam foto e me mandavam no meu WhatsApp. E eu tentando construir, mas tudo isso aí precisa de um estudo, né, para colocar. E eu até briguei na tribuna aqui, xinguei o secretário e tudo, até que o prefeito me chamou. Indiomar, o que está vendo? Aí eu peguei todas as fotos que eu tinha no meu celular e mostrei todos os acidentes, até um atropelamento de uma senhora do bairro Santa Maria. E eu olho aqui, prefeito, vai precisar morrer alguém para nós colocar a sinaleira? E foi aonde eu sensibilizei o Poder Executivo. Ele chamou o secretário, mostrou, olha, realmente está acontecendo mesmo. Hoje colocamos, não aconteceu nenhum acidente mais, nenhum acidente. Melhorou muito, porque tem escola perto ali, tem comércio, né? Melhorou muito o trânsito ali. Então, eu digo que é um marco, porque é uma vitória da comunidade, né? A gente só representa, mas a gente tem que saber pedir também. Não adianta só criticar, tu tem que saber construir a demanda, ainda mais quando é importante para o bairro, né? O orador do Grande Expediente salientou ainda outras demandas concluídas pelo Executivo após intermédio do parlamentar. Desde que comecemos no nosso bairro, bairro Cruzeiro, Santa Maria, Vila Nova, onde me criei, que desde quando eu percorria pelos bairros, muitas queixas da comunidade em relação à estrutura do bairro. E que hoje, em 2 anos e meio de mandato, nós conseguimos construir, junto com o Executivo, melhorias que impactam muito na vida de cada um morador do bairro, que é a melhoria da Rua Frei Caneca, da Rua Xingu, da Rua Senador Pinheiro, que vai ser todo asfaltado, da José Bonifácio, da Rua São Paulo, da Santa Catarina. Bom, falei de imensos trabalhos que nós fizemos ali. Indiomar dos Santos finalizou o seu discurso lembrando da farmácia 24 horas, um serviço que se tornou realidade a partir de uma indicação conjunta com o vereador Cláudio Rufa Soldá. A farmácia 24 horas não funciona mais no Hospital Municipal. Ela está na farmácia central, na Avenida Brasil, e durante a noite tem uma campainha ao lado que a pessoa tem que apertar a campainha, que tem um atendente 24 horas, finais de semana, feriado, né?
Então, é uma realidade hoje, né? Porque antes de eu ser vereador, era o que as pessoas me pediam. Por que não ter essa farmácia 24 horas? Porque às vezes parece que acontece nos finais de semana, de uma criança ficar doente, de precisar às vezes tomar um medicamento, né? E às vezes não existe esse medicamento, é só nos dias úteis, e piora o quadro clínico. Muitas pessoas às vezes tiveram que se internar por causa disso, que piorou o quadro clínico, a pessoa precisa de uma internação. E hoje é uma realidade. Eu estava mostrando só o mês de maio agora, que até o dia 18, 1.306 pessoas já recorreram à farmácia 24 horas. Então isso é importante, é um avanço para a nossa saúde. Evidentemente que temos problemas ainda, mas aos poucos, com a participação de todos nós, do Executivo, do Legislativo, a gente vai melhorando a nossa saúde, que tanto as pessoas clamam, né? 3 projetos de lei do Executivo foram aprovados na ordem do dia. Uma matéria inclui e altera dispositivos na lei sobre sistema de transporte privado de passageiros, a partir de compartilhamento de veículos, como explica Gil Krug, autor desse projeto. Foram algumas alterações, alguns artigos colocados na lei número 5.138, qual regulamenta o transporte compartilhado através do aplicativo do município de Passo Fundo, onde foi de minha autoria, onde incluía as motocicletas, onde o Executivo vedou 2, 3 incisos, onde achou que havia desacordo, e mantemos o veto, mas um desses artigos realmente, depois em conversa com os mesmos, vão reenviar o projeto para casa, onde será ampliado esse artigo. Nada de total significância, como sempre digo, realmente é algo muito novo, o debate ele é eminente, pois aqui é o lugar realmente de se haver esses diálogos e chegar no denominador comum buscando o melhor para nossa cidade, né? Sem sombra de dúvida, então realmente acredito que isso é mais um passo no avanço. Outro texto aprovado trata da contratação por tempo determinado de médico do trabalho. Um médico do trabalho com carga horária de 20 horas, um salário aproximadamente de R$7.000, que é o que denomina. Então é algo que também veio da forma temporária, que ficará vinculado à Secretaria de Administração, mas é algo que irá fazer parte mais da parte técnica e análise de escalas, de carga horária e assim por diante, o que é realmente exigido. Esperamos ter o interesse dos médicos e que possa se fazer a contratação, porque realmente na forma administrativa está sendo muito necessário. Os vereadores também aprovaram o projeto que trata sobre a contratação temporária de profissionais para a área de odontologia. Exatamente, foi ampliado o programa da contratação de médicos não, de dentistas, referente ao programa do Poder Executivo, onde foca na saúde bucal, onde já tem um grande alcance. No ano 2022 foram quase 33 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde, onde agora iremos ampliar esse atendimento. Todas as unidades básicas de saúde terão dentistas. Então, devido ser da forma temporária, né, alguns colegas colocam em ênfase isso, pois já está na fase de contratação da empresa para licitação, e assim será feito o concurso para, com certeza, ampliarmos o quadro. Dentro terá novos dentistas, não será da forma temporária, mas não podemos deixar a população desamparada agora, no exato momento, e por achar que isso é de uma forma não a correta de ser feito, deixarmos a população sem o atendimento médico, sem o atendimento de saúde bucal e assim por diante, né? Então realmente é algo que às vezes temos que ter coragem, e isso o Poder Executivo está demonstrando e está trazendo o que a população solicita e o que a população precisa diretamente. Ada Cristina Munareto, relatora do projeto na CCJ, justifica seu parecer favorável à matéria. Como relatora do projeto para a contratação de profissionais da odontologia para atenderem no município de Passo Fundo, nós fomos favoráveis à proposição do Executivo, apesar de estarmos há mais de ano solicitando que seja feito o concurso público para que seja tramitado devidamente nos conformes da lei a contratação dos dentistas para atenderem no nosso município. Mas nós não podemos deixar a nossa população sem o atendimento odontológico.
nós temos lutado para que Passo Fundo tenha um atendimento odontológico de excelência. E isso passa pelos profissionais, cirurgiões dentistas na nossa rede. Então, acompanhando esses dentistas, nós propusemos, sim, junto com os nossos amigos do CRO, a semana de prevenção às cáries, a semana de prevenção à saúde bucal. Também agora estamos lutando no mês de maio, que é o mês de prevenção ao câncer bucal. Então, essa vereadora não poderia deixar de estar lutando pela contratação desses profissionais para que a nossa rede não fique desassistida. Porém, fica esse parênteses aí, que somos favoráveis ao concurso público para suprir toda a demanda de Passo Fundo, que não é pouca, dos profissionais de odontologia. Depois do intervalo, vereadores visitam CRAS 1 no bairro São Luís Gonzaga. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Para conhecer a realidade dos Centros de Referência de Assistência Social do município, os vereadores que integram a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos estão realizando visitas nesses locais. A última foi no CRAS 1, no bairro São Luís Gonzaga. Para conhecer as principais dificuldades e demandas de cada unidade, para posteriormente fazer os encaminhamentos necessários, os vereadores Michel Oliveira, Leandro Rosso, Regina Costa dos Santos, Luizinho Valendorf e Altamir da Silva dos Santos foram até os CRAS do município. Bem, a gente agradece muito a oportunidade de ter recebido essa comissão hoje aqui e ter os vereadores presentes no nosso território, constatando a nossa realidade, com a oportunidade de diálogo e de escuta para nós é primordial. O nosso CRAS, ele se difere exatamente por ter um espaço físico que é do município, pertence a Passo Fundo, foi construído com esse propósito, exatamente numa localização em que favorece o território dele, do CRAS 1. Então nós abrangemos vários bairros e aqui a gente tenta executar os nossos serviços, né? Dentre os serviços, a gente destaca bastante a demanda de encaminhamento de documentos civis, a organização muitas vezes dessa documentação de cada usuária da assistência social, no que diz respeito à certidão de nascimento, confecção da carteira de identidade, CPF, encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, tudo aquilo que estiver voltado à prevenção e à organização das famílias para que não tenham os seus direitos violados e sim seus direitos garantidos, faz parte do serviço do CRAS. Foi de grande valia, foi um momento muito gratificante e feliz ter a comissão presente aqui para poder realmente acompanhar a rotina do nosso serviço e principalmente conhecer em loco, né, o nosso território, as nossas dificuldades, aquilo que é a demanda da população e podendo com certeza ser escutado dentro do propósito que a gente apresenta. O presidente da comissão, Michel Oliveira, destaca a importância da aproximação do legislativo com as unidades, da comunidade e das suas principais necessidades. Iniciamos as visitas no ano passado, 2022, com a presidência do ex-presidente vereador Luiz Valendorf, que foi presidente da CCDH em 2022, agora passando a presidência para mim, né? Nós retomamos essas visitas, o qual faltava 2 CRAS, né? Hoje finalizamos o CRAS 1 e falta ainda o CRAS 3. Por que a necessidade dessas visitas? Principalmente para conhecer o trabalho técnico dos agentes de assistência social, psicologia,
todo o setor que envolve o Centro de Referência e Assistência Social da comunidade. Né? Queremos também saber o que hoje é a principal demanda, né? E nessas visitas a gente pode acompanhar, principalmente de equipe técnica, materiais fornecidos, desde sacola econômica, entre outros itens, e isso vem para intensificar o trabalho da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, principalmente na fiscalização, saindo da Câmara de Vereadores e indo até o ambiente para fiscalizar como está sendo o atendimento, como está sendo desempenhado o trabalho, né? Isso é a nossa função, e cabe lembrar aqui que na 18ª legislatura nenhuma comissão ainda competente a essa pauta tinha feito isso, né? Então nós estamos fazendo isso pela primeira vez, e eu vejo isso como uma conquista e, ao mesmo tempo, vejo como um fortalecimento também das políticas públicas relacionadas à assistência social na nossa cidade. A coordenadora da unidade, Karina Correia, destaca ainda a relevância dos serviços de assistência social que são oferecidos com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A gente apresentou algumas demandas, né, como a necessidade de políticas públicas que envolvam a segurança alimentar, a situação toda habitacional, que nós percebemos que existe uma necessidade no nosso município de organização, e a necessidade também de permanecer articulados, né, assistência social, educação e saúde, principalmente no que se refere ao atendimento das demandas apresentadas pelos próprios usuários. Nós fechamos os últimos 2 meses, eu diria, em média, com 800 atendimentos mensais, né? A nossa porta de entrada é o cadastro único. A gente até deve fazer um chamamento sempre para a população fazer o seu cadastro único, manter o seu cadastro atualizado, porque é através dele que também as pessoas têm acesso aos programas sociais. E o cadastro no CRAS favorece para que o acompanhamento dessa família, o acompanhamento daquilo que demanda da assistência social ocorra. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que ocorre no SEJUME, nesse nosso território, né, Associação Agostini, e também junto a Leão 13, favorece o encaminhamento, principalmente das crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola, as pessoas idosas que precisam também de acompanhamento e de atendimento. Então, são grupos de convivência que também ajudam na organização dessas famílias. No Câmara Saúde de hoje, uma entrevista com o cirurgião dentista Evandro Balém. Ele falou sobre o Maio Vermelho, que é uma campanha para a conscientização do câncer de boca e faz um alerta para os primeiros sintomas. Feridas que demoram a cicatrizar, manchas brancas ou avermelhadas, né? E que você raspando às vezes não saem com facilidade. Sangramento sem razão aparente, né? Nódulos, dormência, rouquidão, são alguns sintomas do câncer de boca. É uma doença silenciosa e agressiva. Ela é agressiva e silenciosa. Então, o câncer de boca é um tumor maligno que pode afetar todas as estruturas da cavidade bucal. Só que uma das doenças mais frequentes no país e que atinge principalmente a população masculina. Poderia te dar outros dados interessantes, olha só. Hoje, no ano de 2023, a gente tem uma estimativa a nível nacional de 15 mil novos casos de câncer bucal. Segundo o Instituto Nacional do Câncer. 10 mil, desses 15 mil, 10.900 são para homens, a previsão, né? E 4.200 em mulheres. Então, alta incidência na população masculina. Por que essa incidência no homem é maior que a mulher? O tabagismo muito antigo, maior na população masculina, né? O Câmara Saúde vai ao ar logo após a apresentação da sessão plenária de hoje, que começa em seguida aqui na TV Câmara. Fiquem conosco e tenham todos uma ótima noite.